Olá, meus queridos, como todo vídeo extra, vamos fazer uma retrospectiva da última semana? Vamos lá. O pessoal não gostou muito, né, do vídeo extra da semana passada, que eu puxei um pouquinho de orelha do povo. Mas, gente, sabe aquelas coisas de papai que puxa a orelha do filho porque ele gosta do filho? Mais ou menos isso, tá? E eu não faço nada sem o pedido do plano espiritual. Então, se eu fiz o que eu fiz, tem um motivo, tem um porquê. Eu não fiz porque eu gosto, porque eu me acho, ou porque eu acho bonitinho, ou tudo mais. É igual a live de hoje, o vídeo de hoje. Eu sempre começo colocando sobre vulcão, terremoto. O espiritual falou assim, não, a ordem vai mudar. E eu só obedeço. E assim é. Antes de mais nada, deixa eu deixar um recadinho. Pessoal que for ali da região de Bauru, inclusive teve chuvas torrenciais ali, né? Que arrebentou tudo ali na região de Bauru, mas quem for ali perto de Lins, estarei em Lins, passarei o endereço tudo bonitinho no outro canal, no canal dos bastidores. Estarei no dia 9 do próximo mês de março de 2024. Pretendo começar os atendimentos em torno das 2 horas da tarde. Pode alguém chegar um pouquinho mais tarde? Pode, né? Mas não muito mais tarde, porque eu pretendo encerrar antes de começar a noite. Começo a fazer o atendimento e vou levando até aonde der, porque depois eu vou fazer treinamento com o pessoal de lá. Então, endereço, essas coisas, dia 9 do próximo mês, né, que vai cair num sábado, estaremos fazendo atendimento lá em Lins, num lugar que pediu a nossa visita. Meus queridos, vamos então para as coisas do vídeo, do extra, o resumo da semana. E olha que essa semana teve bastante avisos espirituais, viu? Não se enganem. Avisos são avisos. Está acontecendo. Muitos, por sinal. Venezuela acumula tropas perto da fronteira com a Guiana, apesar de acordo feito entre os chefes de um país com o outro. Quer dizer, então, que a Venezuela acumulou tropas ali na fronteira? O que está acontecendo, professor? Eu vou contar um segredinho para vocês. Não sei se vocês estão percebendo, mas se não estiver percebendo, eu vou dar um empurrãozinho para ajudar um pouquinho vocês. Todos os países pseudos ou denominados de esquerda que estão alinhados com a Rússia, estes são China, Coreia do Norte, Irã, Venezuela, Cuba, sei lá, outros aí. Todos esses países, eles estão, de prontidão. Já estão ensaiando, fazendo seus treinamentos, porque é como se já tivesse acontecido uma convocação. Está se esperando somente um pequeno detalhe para que possa começar de fato tudo o que precisa acontecer. Se assim pode-se dizer também. Junte essa pecinha de quebra-cabeça, meus queridos. Não se enganem. Tudo está sendo preparado. Um teatro não se faz sem montar o cenário. Primeiro monta o cenário, monta toda a iluminação, faz testes no áudio, faz testes visuais, faz teste da iluminação, faz testes de tudo, para tão somente depois entrar em cena e o teatro acontecer. Ok? Coreia do Norte dispara. Não é um míssil. Vários mísseis de cruzeiro no mar. Sabe quais são os mísseis de cruzeiros? Aqueles mísseis gigantescos que eles sobem lá em cima, aonde os antimísseis, as redomas não conseguem pegar. Eles vão acima, lá em cima, para cima de avião, ó, lá para cima.
São os de cruzeiro, eles vão lá, por cima das nuvens e tchó. Não se enganem, ok? Parou por aí? Não. Os treinamentos para o grande teatro. Mas não é um teatro bonitinho, igual que a gente vê e dá risada e se relaxa. É um teatro de ranger os dentes. Um teatro de terror. Kim Jong-un diz que Coreia do Norte irá, abre aspas, fala dele, eliminar, fecha aspas, inimigos caso o país seja atacado. Ok? Então ele está falando que se alguém atacar ele, ele vai eliminar. Eliminar, meus queridos, não é atacar e ferir. Eliminar é tirar do mapa. É destruir tudo, não deixar nada de pé. Ok? Eliminar é isso, tá? Pelo menos está no dicionário. E essa foi a fala dele. E o mesma Coreia do Norte, depois disso, testa novo sistema de mísseis. É um novo sistema. Eles estão aprimorando cada vez mais e mais e mais. É um lançador de foguetes múltiplos. Vocês lembram de um caminhãozinho que eu tinha visto? Que eu tinha visto ele colocando, parando num lugar? Que eu fiz, eu acho que eu fiz um vídeo de revelação. Eu não sei se já saiu para vocês, mas para quem é membro já costuma sair antes, né? Com uma semana antes, de 2 semanas de antecedência, né? Porque eu gravo na quinta, então o vídeo extra vai para vocês na sexta. E os de revelação não vai para a semana que vem, vai para outra semana, ou seja, daqui 2 semanas. E aí eu tinha visto lançadores de míssil, um caminhãozinho parava que ficava com aquele negócio subido, assim, subido. E não é que nessa semana aconteceu esse lançador igualzinho com a visão que eu tinha visto? Igualzinho. E é inédito lá. E ainda se não fosse inédito, se fosse comum, se eles soltassem sempre, tudo bem, né? Mas dessa vez, eles colocaram lá e testou o sistema. Assim, de se preocupar. Junte as pecinhas do quebra-cabeça. Tudo está acontecendo. O espiritual está mostrando. Tim, 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 tim. Vocês vão ver o que vai ter de revelação. Ai, 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 ai. Os Estados Unidos mostram preocupações com aproximação entre Rússia e Coreia do Norte. Oh, por quê? Porque são amiguinhas. Estão trocando armas. Você pode fabricar bastante armas para mim? Porque vai que os americanos me ataquem. Vocês estão produzindo. Vai que os americanos te ataquem, eu estou produzindo. Então, vamos pulverizar as fábricas de armamentos em todo o planeta? Cara, por incrível que pareça, parece que é isso que está acontecendo. Inclusive existem teorias conspiratórias, porque não dá para confirmar, que estão levando armas atômicas para países aliados, tipo Venezuela. Ai, meu Deus do céu. Já pensou? Alguns países como do Oriente Médio, como Síria, Egito, um monte desses daí, com bombas atômicas. Já pensou o Iêmen, que já está soltando míssil um atrás do outro nos navios com bomba atômica? Imagina o estrago que faz. Rezemos. Rússia está preparando para conflito militar com o Ocidente. Diz Estônia, que é membro da OTAN. A Estônia, ela está tendo um probleminha, porque é o seguinte, ela fazia parte da União Soviética, do Império, né? Que a gente não é bem União Soviética, eu diria que é o Império Russo, onde a população são de raízes russas, costumes são russos, mas no caso da Estônia eles se endireitaram. E eles inclusive estão derrubando aquelas coisas que simbolizam da antiga força russa, que fazem lembrar das grandes guerras russas. E o Putin parece que está mandando prender tudo quanto que é gente que está fazendo isso. E a Estônia falou que a Rússia está se preparando para um confronto militar com o Ocidente. Não se enganem. O apocalipse está acontecendo. Só não vê quem não quer. Ah, isso não dá nada, professor. É até o dia que der, né?
Sabe aquela coisa de ir na zona e falar, vamos lá, mas um dia pega alguma doença e aí fala, poxa, onde se viu? Mas não foi você que ficou cutucando a onça com a vara curta? Leva mordida, né? Parábola, ok? Uma metáfora, ok? Deixando bem claro isso. Para quem não sabe as regras da língua portuguesa, isso é uma metáfora. Metáfora. Para ver o tamanho da gravidade que é. Que as pessoas estão brincando com coisas seríssimas. E aí sai uma nota do chefe da OTAN. Europa não consegue defender sozinha, se defender sozinha. Por que ele falou isso? Porque o Trump falou que, olha, país que não ajudar com dinheiro, não vamos ajudar não. Vá a Rússia que pegue vocês. Mas por quê? Porque o Trump está sabendo que a Rússia vai invadir? Ou ele falou por falar? Ele sabe de coisas, gente. Não se engane. O homem sabe de coisas. Ele tem informações privilegiadas. Por quê? Porque esse cara já foi presidente dos Estados Unidos e é riquíssimo. Ou seja, tudo dentro dos poderosos e dos mandantes do planeta. Você acha que eles não sabem nem coisas? Putin diz que é impossível derrotar a Rússia na Ucrânia. Se é impossível derrotar a Rússia na Ucrânia, é muito mais impossível derrotar a Rússia na Rússia. E se é impossível derrotar a Rússia na Ucrânia, e se a OTAN falou que é impossível se defender sozinha, significa que a Rússia tem capacidade de pegar toda a Europa para ela. E nisso, será que se forma o grande governo único dito e relatado na Bíblia? Só estou colocando suposições e não verdades. Possibilidades. Teorias malucas de gente louca como eu. Ok? E a Ucrânia, se achando firme, forte, poderosa, diz ter destruído outro navio de guerra da Rússia no Mar Negro. E você acha que vai ficar barato isso? Não. A Rússia usa míssil hipersônico Zircon com capacidade para ogivas nucleares pela primeira vez lá na Ucrânia. A Rússia usou um míssil hipersônico chamado Zircon pela primeira vez. Tudo tem uma primeira vez. Primeira vez desse míssil, primeira vez da Coreia do Norte usando sistema de múltiplos foguetes. Logo será a primeira vez das bombas atômicas. Ó a deixa que eu estou deixando. Fiozinho para vocês puxar. E olha só que bonitinho. Inteligência artificial está cada vez mais violenta. Como assim? Você vai ler a matéria e aí você faz pergunta para o chatbot, né? Para a inteligência artificial. Inteligência artificial, espelho, espelho meu, quem é mais bonito do que eu? Aí ele vai falar, todo mundo, porque você é feio para dedéu. Pelo amor de Deus, tá espantando até mosquito da dengue. Como brincávamos antigamente. Quando você faz essa pergunta para o espelho, espelho meu, ou seja, para a inteligência artificial, não se enganem do espelho, espelho meu, tá? Estou fazendo uma relação para vocês pensarem sobre. Parábola aí. Metáfora, hein? As duas coisas. Espelho, espelho meu. Como destruir os meus inimigos sem
ter muito gasto, sem perder homens, sem destruir eu mesmo, ou sem ter muitas baixas. Resposta do espelho, espelho meu, que é a inteligência artificial. Oh, ataque nuclear é a melhor maneira numa guerra. Ou seja, países pequenos que estão utilizando inteligência artificial para ganhar em guerras, para se movimentar em guerras, porque agora vai usar bastante isso, a inteligência artificial. Eu vou usar a inteligência de um general ou a inteligência de um hiper super computador que sabe muito mais do que eu? Vou usar a inteligência artificial. A inteligência artificial está falando: use bomba atômica, armas nucleares. E tem gente que acha que não é sério isso. Egito está irritado com guerra em Gaza, que leva palestinos à sua fronteira. E o Egito mandando suporte bélico, tanques e tudo para a fronteira de bocado, viu? Um monte. Com a desculpa de não podemos deixar o palestino entrar no meu território. Tudo deserto lá, custa deixar eles entrar? Abrir barracas ali, construir centros de refugiados ali? Isso eles não querem. Nós somos irmãos, somos amigos, mas abrir um pedacinho de terreno ninguém quer. Engraçado, né? Estão criando uma desculpa, meus queridos, porque não engoliram desde a época que tentaram invadir Israel. Israel venceu eles, a guerra dos 7 dias, que não foi 7 dias. Israel destruiu os inimigos, e um desses era o Egito. O Egito perdeu a guerra para Israel. E você acha que os militares dele engoliram isso? Você lembra que eu falei no começo do vídeo que está todo mundo se colocando em prontidão em vários lugares do planeta? Vocês lembram de uma fala que eu disse lá atrás de que vai ser igual pipoca, e quando pipoca estoura de uma vez, ela fica tuc, 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 de repente, turr. Não se enganem. E o presidente está lá, né? Nosso presidente está lá. E a OMS, Organização Mundial da Saúde, alerta que a invasão de Israel, a Rafah, seria uma catástrofe. Eles colocaram um nome bem difícil, eu vou trocar o nome aqui. Incalculável. Que não tem mensuração. Uma catástrofe total. Mas, professor, eles não têm moral para tal. Será? Eu sei que está bem baixo a moral das Nações Unidas, mas ela continua sendo Nações Unidas. Cuidado com as teorias malucas que passam por aí, inclusive no vídeo de ontem do Bastidor, para vocês, né, de quinta-feira do Bastidor, eu expliquei um pouquinho sobre essa questão das Nações Unidas. É bom ver, viu? Explica bastante coisinha ali, para tirar as loucuras da cabeça. E pararem de ficar jogando pedra sem de fato saber das coisas como são. E nessa mesma região, Israel diz que centenas, não é uma centena, centenas de aeronaves de guerra estão prontas para atacar o Líbano em caso de guerra. O famoso quem avisa, amigo, é? Pois é. E se não basta isso, porque o Armagedon, meus queridos, do Apocalipse, tem que acontecer lá no Oriente Médio. Então lá é fundamental para o cumprimento bíblico. Do planeta inteiro é uma outra fábula que nós podemos criar. Mas, no meio disso, saiu uma fumaça bem densa nos Estados Unidos. Qual é essa fumaça, professor?
Chefe do comitê de inteligência, ou seja, é informação de fato, não é um informe, é algo real, faz alerta sobre, abre aspas, ameaça séria à segurança nacional, fecha aspas, dos Estados Unidos. Ameaça séria nacional, ou seja, existe uma iminência gigantesca dos Estados Unidos serem atacados. Ponto. Façam as suas reflexões. Agora imagina só. No meio do desenvolvimento humano, os cientistas batem recorde de fusão nuclear para obter energia limpa. Agora imagine eles criarem uma usina atômica, uma usina de fusão nuclear gigante, e no meio de uma guerra vir uma bomba ali, explodir ali, o caos que vira isso. Essa é a minha preocupação. O pessoal ficava lá, acelerador de partículas é perigoso, acelerador de partículas. Meu amigo, acelerador de partículas não é nada. É um feixezinho de luzinha que soltam ali, os elétrons ficam girando. É como se fosse alguém fazer um pisca-pisca, soltar uma luzinha piscando. Só isso, só isso. Só isso. Tem nada com que a ver com a teoria maluca que o povo faz. Tem aqui na minha cidade, acelerador de partículas aqui do Brasil. Aqui em Campinas. Aceleradores de luz síncron. Meus queridos do céu. O problema é isso. O problema são as usinas nucleares. O problema são essas coisas malucas de fusão, de alta energia. Estados Unidos teve série de... Mas, professor, e o Apocalipse? Agora nós vamos entrar no Apocalipse. Estados Unidos teve série de 13 terremotos em apenas 25 minutos na Califórnia. Será que pode surgir uma cordilheira ali na Califórnia, igual tem no Chile, a Cordilheira do Chile? Já pensou se forma uma cordilheira bem ali na Califórnia? Que interessante que seria. Se acontecer, profecia. Se não acontecer, possibilidade. Vulcão na Islândia entra em erupção pela terceira vez em 2 meses. Vários terremotos seguidos, vulcão seguido. O que está acontecendo? Avisos? Tudo são avisos. E quem avisa, amigo é. Mais avisos? Você lembra de uma cena que eu vi? Lá atrás eu contei que eu tinha visto prédios caindo, coisas assim. Olha só. Prédio de 19 andares no litoral de São Paulo. Saiu em tudo quanto que é jornal, hein? Nacionais aí. Foi evacuado após um colapso estrutural. Parece que foram 4 pilares que quebraram os concretos e ficaram só com os ferrinhos. O prédio tem 12 anos de construção. Prédio novo. Olha o espiritual avisando. Se acontecer um terremoto em São Paulo, em grandes cidades, se está caindo prédios novos de 12 anos, de 19 andares, imagina os velhos antigos, onde o concreto já perdeu toda a sua resistência. Concreto dura em torno de 50 anos, viu? Não se engane, E você sabe quanto que valia esses apartamentos? Em torno de 1,5 milhão cada apartamento. De gente rica, moço. De gente que tem dinheiro. Bem no litoral. 1,5 milhão. Construtora rica para fazer prédio assim. E o prédio entrou num colapso desse? E aí? E aí, pergunto eu, e aí?
Só que não para nisso. Para mim, que estou gravando na quinta-feira, começou hoje, mas para vocês deve estar andando por hoje também, nessa sexta-feira por aí, ou querendo ir embora, mas é gravíssimo. Ciclone, meu querido, ciclone, é um negócio girando assim, ó, ciclone, tá? Só não tem o nome de furacão, porque só pode ter furacão em águas rasas lá perto dos Estados Unidos. Mas seria como um furacão, para facilitar o entendimento. Ciclone se forma no litoral entre Rio de Janeiro e São Paulo e gera alertas de forte chuva. Deu colapso há pouco tempo nas estradas do litoral aqui de São Paulo. Vai acontecer de novo. E forte ressaca. Além dos fortes ventos. Será que esse prédio aguenta um vendaval desse? Imagine uma alavanca, o vento lá no topo forçando como se fosse uma alavanca. Você acha que estaquinha aguenta? E os prédios do lado? Rapaz do céu. Olha, começa a rezar, porque pode acontecer o efeito dominó. O prédio pega e fala assim, ó, em vez de eu cair para um lado, eu caio para o lado e derrubo outro prédio, que derruba o outro, que derruba... Já pensou um caos total? Vamos rezar para não acontecer. Mas se acontecer, já foi gravado. O apocalipse está em andamento. Outra coisinha que eu falei, que eu já tinha falado sobre prédio caindo, já falei sobre os lança-mísseis, um atrás do outro, acertando assim, tchum, 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 tchum. Pedidos de recuperação judicial aumentam 68% no Brasil. Oh, o professor falou que vai ser o ano das falências. Oh! Aí aparece o Papa Bergoglio, Papa Francesco. Pede aos católicos que troquem as redes sociais pela reflexão na quaresma. Eu acho muito prudente o que ele pediu. E está de parabéns, inclusive. Mas o que adianta fazer uma reflexão de 1, 2 dias e não aprenderem de fato Cristo? Amor crístico. Professor, já que estamos falando muito do Apocalipse, poderia ter uma versão diferente do Apocalipse? Claro. Vamos falar ela? Olha só que bonitinha. Todo mundo fala, olha, o dragão é a China, o dragão é a China. O dragão é o dragão no Apocalipse, que persegue a mulher e tudo mais. Olha só, ano do dragão. Estamos entrando no ano do dragão, no calendário chinês. O dragão que nas danças deles corre atrás do sol, que está relatado no livro do Apocalipse. Que corre atrás da mulher, que vai ter o nenê. E aí você vai juntando todas as pecinhas do quebra-cabeça. Então, na verdade, não é o país que vai correr atrás, não é a China que vai correr atrás da mulher com o nenê. É o ano do dragão que vai isso acontecer? A energia desse dragão. O ano do dragão seria esse símbolo do livro do Apocalipse? Mais uma possibilidade para vocês. Amo prismas. O universalismo é lindo por causa disso. Cada um cria a sua versão. Agora vamos ver o Apocalipse de fato acontecendo? Todos os cavalos do Apocalipse? Casos de corona sobem 140% em São Paulo. Especialistas falam em explosão de casos após o carnaval. Mais coisas do Apocalipse? Vamos lá? Confirmado mais 2 casos de gripe aviárias em aves silvestres. Total sobe para 154. Varíola do Alasca. Doença matou mais um nos Estados Unidos. Taxa de sífilis materna
nos Estados Unidos triplicaram nos últimos anos. Caso incomum de peste bubônica, a famosa peste negra que aconteceu lá atrás, bem juntinho e próximozinho das grandes guerras mundiais, porque tudo é cíclico, então tudo se repete, da quebra da bolsa, doenças mirabolantes. Essa doença lá nos Estados Unidos, então caso incomum de peste bubônica nos Estados Unidos. Não se esqueçam que essa doença matou 1/3 da população da Europa na época. Mais dengue, mais não sei o que, mais não sei o que lá, mais bactéria resistente, mais não sei o que lá, e vai que vai. Eu também relatei que ia vir tudo junto e misturado. Tudo junto e misturado. Todas as doenças iam vir tudo junto, que não ia ter uma só, mas que a dengue ia explodir. Acertei, cara, no olho do mosquito. Meus queridos, eu não vou dar sermão em mais ninguém. Cada um tem que acreditar no que quiser. O que eu posso falar é que cada dia que passa, mais eminente está o caos do Apocalipse. Mas não se enganem. Tudo está programado. Mas não se enganem. A programação é feita primeiro por Deus e os humanos executam ela dizendo ser as suas programações. Não achem que novas ordens mundiais mandam mais do que Deus. Não se enganem com isso. Deus usa quem Ele quer. O plano espiritual usa quem Ele quer. Se eu preciso fazer movimentos gigantescos, a melhor forma de eu fazer movimentos gigantescos é usando pessoas poderosas. Então, em vez de eu movimentar todo o povo, eu movimento essas meia dúzia de poderosos. Eu, espiritual. Então, cuidado com as teorias humanas de que são humanos fazendo tudo o que precisa que está acontecendo. Que serão os humanos que vão criar novas ordens mundiais. Não. Os humanos irão criar novas desordens mundiais. A espiritualidade depois vai criar uma nova ordem e organização planetária para o planeta regenerado. Que Deus nos abençoe. Jamais a verdade absoluta. Somente um prisma e que Deus nos abençoe imensamente. Namastê.